Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Heródoto já com a gente aqui no estúdio para falar dos assuntos aí, fazer uma análise, pra gente tomar nota de algum assunto importante, não, Heródoto? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tem um assunto importante. Eu pensei que o Ray Charles tivesse morrido. Opa! Como assim? Não. Eu ouço Não é falar o Rei Charles III. Não, deu um boom. Deu um boom aqui na minha cabeça. Você tá falando do Ray Charles, o músico. Não, tô falando, todo mundo ouçou o dia inteiro falando do Ray Charles. No rei. Não confunde. Eu acho que seria melhor fazer É King no Charles, rei. então. King Charles. Ou Rei Carlos, Rei Carlos, que é como Portugal chama, que é Rei como Carlos foram III. chamados os dois antepassados dele, o Carlos I e o Carlos II. Mas esse virou Charles. Charles. E aí o pessoal fala Ray Charles. Então eu imaginei que fosse aquele cantor de Stella by Starlight. Entendi. Não, Heródoto. Get the road, Jack. Don't come back no more, é dele. Não, mas não sabia que ele cantava. Como é que é a música? Canta aí mais um pouquinho. Get the road, Jack. Maravilhoso, sou fã do Ray Charles. Vai, a gente faz assim. É, isso aí. Muito bom o final. Tem a dança. Não, Sim, o Heródoto, na verdade, ele tá preocupado que a Gisele Bündchen e o Tony Brad não estão mais vivendo juntos, estão vivendo separados, viu, Heródoto? Ai. Mas também tá preocupado com as queimadas, não é isso? Aliás, aprendi ontem a diferença entre incêndio e queimada. Qual é? Pois é, foi o presidente do Embrapa, ou o chefe do Embrapa, que explicou aqui ontem. Incêndio é o seguinte, é quando você não controla. Então, por exemplo, a floresta amazônica, ela é vítima de incêndios, ela não é vítima de queimada. Então, por exemplo, às vezes você tem, sei lá, na rodovia, o pessoal joga uma bituca de cigarro fora, isso é um incêndio, não é uma queimada. A queimada é quando alguma coisa é feita pelo homem com uma determinada intenção, principalmente por plantar. E as queimadas, elas começaram mais ou menos, queimada para plantar, mais ou menos há uns 10 mil anos antes de Cristo, um período chamado Neolítico, quando houve uma chamada Revolução Agrícola. Então, para limpar o terreno, os seres humanos começaram a queimar o que sobrava lá. Isso foi ao longo da história. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas usavam isso também. Chamava cuvade. E eles também, onde iam plantar a mandioca para limpar o terreno, queimavam. E essa prática passou para os portugueses. Os portugueses, então, queimaram para plantar tudo o que fosse possível, e depois os brasileiros, ao longo da história. Por exemplo, quem conhece um pouco o Vale do Paraíba, aquilo tudo foi queimado. O vale inteiro foi queimado. Aquilo era Mata Atlântica. Para quê? Para plantar café. Depois o café foi avançando em direção a Itu, depois foi para Ribeirão Preto, foram queimando tudo. Então isso é queimada, não é incêndio. E aí ele explicou o seguinte, que as queimadas, não incêndios, estão reduzindo bastante no país. Por que razão? Porque com as novas tecnologias agrícolas chegou à seguinte conclusão. Primeiro, queimada, estraga o terreno. Havia aquela história de que a cinza adubava o terreno, isso é bobagem, não acontece. Então a única forma de você impedir novas queimadas é através da educação. Dizer, olha, além de você estar perdendo dinheiro, que está estragando o terreno, você está poluindo, está ajudando a aquecer a atmosfera da Terra e está prejudicando a qualidade do ar no ambiente. Então, em algumas regiões do Brasil, as queimadas, não incêndios, as queimadas diminuem bastante. E me chamou bastante a atenção as queimadas que eram feitas na região do Pantanal, onde houve uma drástica redução lá. Então, eu acho que é por aí que a gente vai. Então, eles, por exemplo, que em algumas regiões, como o sul do Pará e Maranhão, não existem mais queimadas. Por quê? Porque os agricultores não põem mais fogo na terra. Estão aproveitando o que sobra, vira com o trator e aquele é utilizado com adubo. Então, é uma questão cultural que está ajudando, então, a preservação de parte da natureza, mas, infelizmente, os incêndios ainda são muito fortes no nosso país, precisam ser combatidos. E outra coisa interessante também, que a gente pouco chama atenção, quando a gente fala em incêndio da Amazônia, a Amazônia não é só brasileira. Está queimando a Amazônia, a Amazônia está queimando na Bolívia, ninguém fala nada. Está queimando no Peru, está queimando na Venezuela, está queimando na Colômbia. Porque a Amazônia não é só brasileira, ela se estende para fora das nossas fronteiras. Sim. Então, eu acho que precisaria também haver uma preocupação geral e uma divulgação geral para a preservação da Amazônia como um todo contra os incêndios. E não permitir, né, que depois de derrubada as árvores, se faça queimada para botar gado para pastar ou para botar soja para crescer. E uma outra questão da queimada é que às vezes perde-se o controle. E aí a queimada vira um incêndio. Aí vira um né, incêndio. Aliás, na Grande São Paulo, já tive a oportunidade de presenciar isso aqui na região da Grande São Paulo. O cidadão lá foi queimar lixo
e aquilo passou para o mato e foi uma correria para tentar impedir, por exemplo, que entrasse em reserva ambiental. Mas em relação aos incêndios, aí não tem uma redução aqui no Brasil, pelo contrário. Não. Estamos falando só das queimadas. queimadas. Pelo contrário, os incêndios têm aumentado no tá Brasil. Tá? E a gente tem 1, 2, divulgado 3, aqui. testando. E a mídia do mundo inteiro tem divulgado. No Ótimo, Brasil, vamos lá, tem e vamos falar do testemunhal Brasil e hoje vamos também falar da ainda, América é do isso? Sul, né? Sim. E está queimando. Sim. Concentração, bom Muito programa. bem, Heródoto Barbeiro continua aqui para os ouvintes no Nova Manhã São Paulo. Você que está em outras cidades que compõem a rede Nova Brasil FM, o Grupo Tati, também segue com o noticiário aí da sua cidade, da sua região. Eu, Michele Trombelli e o Mauro Talhaferri voltaremos amanhã, sexta-feira, a partir das 6 da matina. Muito obrigada a você que chegou até aqui com a gente e até amanhã. E hoje tem lançamento do livro do Heródoto Barbeiro, 100 anos do rádio, no Museu da Imagem e do Som, a partir das 9h30 da manhã, né? Obrigado. Aqui em São Paulo, se você estiver em São Paulo, Museu da Imagem e do Som, a partir das 9h30 da manhã, estaremos lá. Obrigado. Heródoto. Muito obrigado. Imagina. Obrigado você.